Jesus incentivou o dízimo? Uma dúvida que muitas pessoas têm me pedido para esclarecer. E vamos ver nesse vídeo rapidamente juntos. Olá, meu nome é Paulo e bem-vindo ao canal Investigador da Fé. E aproveito para agradecer as inúmeras pessoas que têm apoiado o canal e pedido ajuda para entender passagens da Bíblia. Tristemente, isso ocorre porque muitas igrejas têm se limitado a palestras genéricas, sem estudos bíblicos de hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Muito bem, em meu vídeo Onde está o dízimo no Novo Testamento, vocês viram que não existe a prática do dízimo no Novo Testamento. O que muita gente não entendeu é que, claro, como cristãos, somos responsáveis, sim, de ajudar o local que frequentamos por meio das ofertas por amor, que não tem um valor estipulado. Mas o que quero desfazer aqui é o engano por algumas pessoas mal intencionadas que visam lucro, mas que não são todos. Antes de eu explicar o fim histórico do dízimo, muitos se intrigam com a passagem de Mateus 23:23. E com a ajuda de um professor de português, vocês terão a seguinte interpretação: ai de vocês que dizimam. Lembrando que Jesus não fala em dinheiro, e sim produtos da terra aqui. Vocês dizimam, mas não praticam a bondade e justiça. Ou seja, não adianta nada dizimar sem ser bom e justo. Continuando, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, vocês devem ser bons e justos para dizimar. Tanto é que Jesus ensina para não darmos oferta alguma até que acertemos as desavenças com nossos irmãos. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo de 23 a 24. Agora, muita atenção. Jesus era judeu. E como judeu, prometeu cumprir toda a lei. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 18. Aquelas questões judaicas que eu e você não cumprimos, como a circuncisão, não fazer a barba, não comer porco, não trabalhar no sábado, etc., que eram mandamentos de Deus para o povo judaico lá do livro de Levíticos. Mas olha que interessante, ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 18, até que, e isso, meus irmãos, faz toda a diferença que vocês não viram. Jesus está dizendo que cumpriria toda a lei até que tudo se cumprisse. E que cumprimento era esse? Sua ressurreição. Até Jesus ser preso, ele e seus discípulos agiam como judeus. Jesus ia ao templo, ele fazia a leitura da Torá na sinagoga todos os sábados, coisa que não fazemos, e seus discípulos também. Mas, após sua prisão, os seus seguidores passam a ser perseguidos tanto pelos judeus quanto os romanos. Releia o Evangelho. Além disso, quando o véu se rasgou, que você está cansado de ouvir, perdeu a necessidade de qualquer intermediador humano entre uma pessoa e Deus, que era o papel do sacerdote. Ou seja, até a morte de Jesus, as leis do Antigo Testamento, incluindo o sacerdócio, ainda tinham vigor. Mas após sua morte, os cristãos se separaram do templo e do judaísmo, e por isso eles deixam de praticar o dízimo, pois o dízimo era exclusivo do templo judaico e do sacerdócio levita. Agora, os cristãos se moviam pelas ofertas que começam em Atos, com o intuito de aumentar o cristianismo. E esse valor era conforme o coração e a disponibilidade de cada um. Alguns davam pouco, outros vendiam tudo para dividir pela comunidade cristã. Vocês conseguem entender agora? Só que essa doação era por amor, não podia ser cobrada nem exigida. Ananias morreu porque tentou enganar o Espírito Santo. Eu lamento pelos pastores que não querem trabalhar e precisam desse dinheiro, mas a cobrança não é bíblica. E essa história de devolução e relacionamento pelo dinheiro é uma mentira que não existe nem no Antigo Testamento.
Quer mais uma prova que a prática do dízimo não existe? Se você conversar com um judeu, que até hoje faz a circuncisão que você não faz, vai descobrir que os judeus não dizimam desde a destruição do templo, em 70 depois de Cristo. E por que os judeus não dizimam? A explicação deles é simples. O templo não existe mais e os levitas sumiram. Então eles pegam 10% e doam para a caridade, ou seja, para as pessoas pobres. Deixo o link na descrição de um judeu explicando isso. Mas Paulo, qual a diferença de dar para a caridade e para a igreja? Se for uma boa igreja que faça ações de caridade para os membros e outros, como faziam em Atos, nenhuma. O que não pode é elas usarem a Bíblia para dizer que se você não der, você é ladrão e que estará sem o relacionamento com Deus. São pessoas que simplesmente querem explorar o seu dinheiro. Se nem os judeus seguem aquele sistema judaico, como nós que nem somos judeus vamos seguir? É apenas dando por amor, sem ninguém cobrar, é que saberemos que estamos agindo pelo Espírito Santo. Ou, se é por interesse, medo e obrigação. A pedido de muitos no canal, farei um vídeo de como as igrejas podem solicitar a colaboração de uma forma amorosa e correta, igual se fazia em Atos, e como é feito dentro de uma família, por exemplo. Aliás, algumas igrejas já estão utilizando esse método há algum tempo e com muito sucesso em São Paulo. Esse vídeo foi a pedido de muitos para entender melhor a questão de Mateus 23:23. Jesus disse para dizimar aos mestres da lei, pois Jesus era judeu praticante da lei e participava do templo, e tudo isso muda com sua ressurreição. Por isso que você não vai achar a prática do dízimo no Novo Testamento, pois era para o templo e para os sacerdotes levitas, e antes da destruição do templo. Depois disso, tanto os cristãos quanto os judeus terminaram com a prática do dízimo para sacerdotes. Todas as questões financeiras do Evangelho eram ofertas, mas os espertos misturam isso com outros versículos do Antigo Testamento. Procure com seus próprios olhos. Oferta é oferta e dízimo é dízimo. Oferta pode ser 1% e pode ser 70%, mas é seu coração quem tem que decidir e ninguém pode te obrigar. E se os cristãos e os judeus pararam com a prática do dízimo, do sacerdote e do templo há 2000 anos atrás, como é que estão cobrando isso hoje de você que é gentil?